Olá, estamos começando mais uma videoaula do PET Engenharia Química, UFC. A monitoria de hoje é de métodos matemáticos e eu sou Rafael Faria. O assunto que abordaremos hoje será séries de potências para resolução de equações diferenciais. O conceito básico das séries de potências é que toda função pode ser escrita da seguinte forma: um termo independente mais um termo a1 vezes x elevado à potência 1 mais um termo 2 vezes x elevado à potência 2 e por aí em diante. Esse método não é um método exato, e sim aproximado. Isso porque nós temos uma série infinita em que cada valor desse vai diminuindo aos poucos de forma que podemos escolher um truncamento e ignorar todos os termos após ele. Vejam que dessa forma não teremos a resposta exata, e sim uma resposta aproximada. Quanto maior o número de termos que nós levarmos em consideração, maior a nossa precisão. E podemos escrever de forma como um somatório. Aqui nós temos algumas séries de potências famosas. Por exemplo, a função 1 sobre 1 menos x, ela pode ser escrita da seguinte forma: 1 mais x ao quadrado mais x ao cubo mais etc. Em forma de somatório ela ficará desse jeito. E outra é a exponencial de x, que pode ser escrita como 1 mais x mais meio x ao quadrado mais 1/6 de x ao cubo, que da forma de somatório fica dessa forma: x elevado a n sobre n fatorial. Agora eu vou explicar alguns procedimentos matemáticos envolvendo somatórios. Nós temos aqui uma série de potências e nós vamos derivar esse polinômio. A derivada do polinômio é a derivada de cada um dos termos do nosso polinômio. E aqui temos a nossa derivada. Percebam que o termo A0 ele some e todos os outros termos nós basicamente pegamos o índice do x e botamos para baixo, como é uma derivada simples de polinômio. Agora nós vamos escrever isso em forma de somatório. E aqui temos. Perceba que o nosso limite inferior do somatório não começa mais de 0, e sim de 1. De forma análoga, nós podemos fazer a derivada segunda e a derivada terceira. Temos a derivada segunda e agora nós temos a derivada terceira. Percebam que o que está mudando é o limite inferior. Aqui começa de 1, aí depois 2, depois 3. Isso depende da derivada. E também nós temos o termo de x mudando. Além de que esse índice está descendo multiplicando. Em todos os casos. Agora nós vamos ver como separar os termos do somatório. Por exemplo, nós temos a nossa série de potências e aqui escrita em formato de somatório. Agora nós vamos isolar o termo independente e vamos escrever um somatório a partir dos outros termos. Perceba que o nosso limite inferior não vai ser mais 0, pois os índices começam do 1. Acabamos de escrever o mesmo somatório de uma forma diferente. Nós retiramos o termo 0 e escrevemos o limite inferior como 1. De forma análoga, nós podemos separar o segundo termo e o limite inferior do nosso somatório vai ser agora 2. Da mesma forma com o terceiro, e nosso limite inferior agora será 3. Agora nós vamos mudar o limite do somatório de outra forma. Por exemplo, nós podemos substituir esses n's por uma variável chamada k, de forma que k é igual a n mais 1, ou seja, n igual a k menos 1. Então, onde eu tiver n, eu vou substituir por k menos 1. E no caso do nosso limite inferior, se n igual a 0, k igual a 1. Vai ficar da seguinte forma. Limite inferior k igual a 1, índice ak menos 1, xk menos 1. Se vocês desenvolverem esse somatório, vai ficar da seguinte forma.
Percebam que não mudou nada. Ou seja, tanto faz escrever dessa forma como dessa forma. Em muitos casos, depois de nós substituirmos por k, nós depois trocamos o k de volta por n, para ficar análogo a essa equação de cima, mas não vai mudar nada. Agora nós vamos juntar os somatórios. Percebam que esses somatórios, eles têm um limite inferior diferente. Para juntá-los, os limites inferiores vão ter que ser iguais. Nesse primeiro somatório, eu retirei o termo A0, de forma a mudar o limite inferior para 1. Agora nós podemos juntar normalmente os somatórios. Outra forma de fazer isso é assim. Para esse termo 1, nós vamos substituir k, nós vamos substituir por k n mais 1. Ou seja, onde tiver n, vou colocar k menos 1. No limite inferior, se n igual a 0, k igual a 1. Vai ficar da seguinte forma. Como eu disse anteriormente, o que costuma se fazer é substituir de volta o k por n, dizendo que n igual a k. E depois nós vamos juntar os somatórios, pois o limite inferior é o mesmo. Vai ficar da seguinte forma. Agora nós vamos resolver uma equação diferencial utilizando série de potências. Essa é a nossa equação diferencial e essa é a nossa condição inicial, quando x igual a 0, y igual a 1. Primeiramente, nós diremos que a função y ela vai ser a seguinte série de potências. Nós vamos precisar da derivada primeira para substituir bem aqui. Então, nós vamos primeiramente escrever em forma de somatório e derivar a primeira vez. Vamos utilizar esse y bem aqui e esse dy dx bem aqui. Substituindo, nós temos a seguinte expressão. A primeira coisa que vou fazer será botar esse x para dentro do somatório, de forma que vai ficar xn vezes x, que é igual a xn mais 1. Fica da seguinte forma. A estratégia para resolver equações diferenciais por série de potências é, depois de termos a nossa equação pronta, nós vamos tentar igualar os índices do x. Para isso, nós vamos substituir bem aqui por k menos 1 igual a n mais 1. Estou fazendo isso porque eu preciso igualar esse termo a esse. Para ficar melhor visualmente, em vez de n, eu usei k. Entretanto, eu vou substituir esse n igual a k menos 2 nessa função. Porque se eu substituísse k igual a n mais 2 aqui, nosso limite inferior começaria de menos 1. E é interessante que nós não tenhamos termos negativos. Então, nós vamos substituir n igual a k menos 2 aqui. De forma que, se n igual a 0, k igual a 2. Vai ficar da seguinte forma. Percebam que os dois índices do x agora estão iguais, só que aqui está com k. Então, eu só vou reescrever trocando k por n. Agora, para juntarmos os dois somatórios, nós só precisamos igualar os limites inferiores. Para isso, eu vou retirar o termo 1, que é 1 vezes a1 vezes x, 1 menos 1, que dá isso. E agora, o nosso somatório vai ficar com o limite inferior 2, de forma que nós já podemos juntar esses dois somatórios. Fica da seguinte forma. Agora nós vamos escrever esse zero como uma série de potências e nós vamos comparar termo a termo. Fica da seguinte forma. Por exemplo, A1x0 tem que ser igual a 0x0. Então, descobrimos que A1 igual a 0. Nosso termo 1 é igual a 0.
De forma análoga, todos os outros termos com x vão ser juntos, vão ser zero. Nós cortamos esse x e ficamos apenas com an igual a 2 sobre n vezes a n menos 2. Com essa fórmula, nós vamos poder descobrir todos os termos da nossa série de potências para descobrirmos a equação final que representa y em função de x. Repetindo a equação que temos e o nosso primeiro valor que achamos, a1 igual a 0. Vamos descobrir primeiro para n igual a 2, pois o nosso somatório ele tem limite inferior a 2. Então, essa função só se aplica de n2 a n infinito. Para n igual a 2, nós temos que a2 igual a 2 sobre 2 vezes a2 menos 2, que vai ficar a 0. Então, a2 igual a 0. Para n igual a 3, nós temos a3 igual a 2 terços vezes a3 menos 2. Nós temos que a3 igual a 2 terços de a1. Como a1 igual a 0, a3 igual a 0 também. Para n igual a 4, nós temos que a4 igual a 2 quartos de a4 menos 2 vezes, que isso vai dar meio a2. A2 é igual a 1, como descobrimos aqui em cima, então a4 igual a 1 meio de a0. N igual a 5, nós substituímos e vamos descobrir no final um a3. E como nós descobrimos que a3 igual a 0, a5 também é igual a 0. Para n igual a 6, nós temos a6 igual a 2 sextos de a6 menos 2, que é igual a 1 terço de a4. A4 é igual a meio a 0, como nós descobrimos aqui em cima. Então, a6 igual a 1 sexto de a0. E assim em diante. Percebam que todos os termos com n ímpar, de alguma forma, vão depender de um termo ímpar anterior, que vai ser sempre 0. Então, sabemos que todos os termos para n ímpar, o nosso termo vai ser 0. Enquanto, para os termos pares, vai ser uma função de a0. Agora, nós vamos reescrever a nossa série de potências, que é essa, substituindo nossos a's. E é assim que fica. Perceba que A1, A3, A5, todos são termos zerados, enquanto todos os outros termos são função de A0. Para descobrir A0, nós vamos usar a nossa condição inicial, que é quando x igual a 0, y igual a 1. Nós vamos cortar todos esses termos que são função de x, e só vai sobrar o nosso termo independente, que é A0. Nós vamos descobrir que A0 é igual a 1. Agora nós vamos escrever tudo isso em forma de somatório. E vai ser o seguinte. N de 0 a infinito de x elevado a 2n dividido por n fatorial. Esse termo de cima é x elevado a 2n porque apenas os índices pares aparecem. Toda vez que nas séries apenas as potências pares aparecerem, em cima vai ser x elevado a 2n. Se fosse o caso de aparecerem apenas as ímpares, em vez de x2n, seria x2n menos 1. Agora percebam que, tendo essa equação, eu posso descobrir valores de y tendo apenas x. Entretanto, como é uma série infinita, para esses valores, nós temos que definir um truncamento. A seguir, foi plotado um gráfico, tanto para a nossa função deduzida a partir da série de potências, como deduzida a partir do método de separação de variáveis. O método de separação de variáveis vai nos dar o valor exato da função, enquanto a série de potências é um valor aproximado. E aqui eu trunquei no quarto elemento. Então percebam que, truncando no quarto elemento, nós ainda temos um valor bem próximo do valor aproximado para o valor real. Agora nós vamos usar a série de potências numa aplicação prática. Imagine duas placas planas em que um fluido viscoso escorre entre elas. Uma das placas, a inferior,
ela está parada e a superior está se movendo com velocidade u0. As paredes, elas fazem atrito no fluido de forma a termos um perfil de escoamento, como vocês podem notar. Nessa parede inferior, nós podemos dizer que o fluido imediatamente próximo à parede tem velocidade zero, pois ele está sendo impedido de se movimentar. E o fluido imediatamente próximo à parede superior tem a mesma velocidade da parede. E ao mesmo tempo nós temos uma bomba que empurra o fluido. Note que o nosso escoamento possui uma velocidade e essa velocidade é diferente para diferentes alturas. Por exemplo, a velocidade aqui é zero, a velocidade daqui é u0 e a velocidade aqui é uma velocidade máxima que nós não conhecemos. Vamos usar isso como condições iniciais para a nossa série de potências. Através da equação de Navier-Stokes, que é a equação que descreve o escoamento viscoso, nós temos a seguinte equação, em que μ é a viscosidade do fluido em questão, esse termo é a derivada segunda da velocidade em função de y, e esse termo é menos a pressão causada pela bomba dividido pelo comprimento do nosso tubo, pela extensão dele. Nós podemos dizer que a velocidade é um polinômio de função de y, e nós temos as nossas duas derivadas, pois vamos precisar da derivada segunda. Substituindo, nós teremos isso. Aqui foi escrito o resto do polinômio, certo? E nós vamos, prestem atenção, nós vamos retirar um dos termos desse somatório. Por quê? Porque é o termo y0. Percebam que se substituirmos 2, vai ficar 2 vezes 2 menos 1 vezes A2 vezes y elevado a 2 menos 2, que é y0. Por que isso? Porque nós vamos igualar esse termo a esse termo. A2 é igual a menos ΔP 2μL. O restante dos termos são todos zeros. Então esse somatório vai ser igual a zero. Dessa forma, nós descobrimos que todos os outros termos AN, todos eles serão zero. Então, substituindo na nossa série de potências, nós podemos desconsiderar todos esses termos e nós teremos isso. Através das condições iniciais, nós vamos ter que A0 igual a zero, pois quando y é igual a zero, tudo isso aqui é zero. E nós teremos que A1 vai ser igual a isso. De forma que nossa equação será essa. Nós vamos agora plotar um gráfico utilizando esses dados de velocidade, altura, pressão, viscosidade e comprimento. E nós vamos ter exatamente o que esperávamos. Essa concavidade referente à velocidade do nosso fluido. Muito obrigado por terem assistido a videoaula e fiquem ligados no canal.